Olá, queridos. Vamos hoje finalizar o bloco 2 do nosso estudo da Bíblia em blocos temáticos. Esse bloco que vai falar do anúncio, do nascimento e da infância de Jesus. Falando hoje sobre Lucas 2. Nós vimos o Lucas 1 no encontro passado, que esse bloco 2 equivale ao Lucas capítulo 1 e Lucas capítulo 2. Então, o Lucas capítulo 2 se refere especificamente ao nascimento de Jesus e esses contextos dos primeiros anos de Jesus aqui nessa terra. A gente tinha, nesse período, uma expectativa messiânica por parte de muitos daqueles que mantinham-se fiéis à palavra de Deus. Os judeus aguardavam o Messias. Infelizmente, a maior parte desses judeus aguardavam um Messias político, um Messias militar, que já viria em glória para libertar o povo do jugo romano que dominava o Israel nessa época, e o mundo quase todo conhecido. Então, porém, existiam aqueles justos que aguardavam a volta de Jesus, a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, de acordo com o que o profeta Isaías havia explicado, como um servo sofredor. Inicialmente viria aquele para nos servir, para nos ser exemplo, para nos salvar e morrer por nós. E isso a gente vai discutir mais à frente. E na segunda vinda ele viria gloriosamente. Isso a maioria dos judeus não entenderam. E dos judeus que estavam vindo de um cativeiro da Babilônia, como nós vimos no vídeo passado, depois de bom tempo no legalismo, que eles botaram na cabeça que se eles não seguissem à risca as regras, as leis, eles seriam novamente postos em cativeiro. Então eles se distanciaram muito de Deus, tentando seguir regras e criando regras em cima das regras, em cima das leis de Deus, se distanciando muito de Deus. Então essa expectativa messiânica acabou se perdendo em parte, e as pessoas nem todas estavam ali vigiantes para que Jesus iria vir naquele momento, assim como o profeta Daniel havia falado, para quem estava a par da palavra e em oração vigiante, sabia que naquela época o Messias viria, a plenitude dos tempos, aquele momento, o momento em que o mundo estava dominado praticamente por um império só, como Roma, o mundo tinha o grego como uma fala praticamente mundial, o mundo estava vivendo um período das plenitudes dos tempos, como hoje está acontecendo novamente, um mundo globalizado, o inglês como uma língua universal, um mundo com governo tendendo a um governo único. A gente já vê cenários parecidos, como também que seriam para a volta de Jesus, como também aconteceu no dilúvio, um mundo que falava apenas uma língua, todo mundo ali, aconteceu o dilúvio. Enfim, são ciclos que vão acontecendo e está tudo se preparando também para a plenitude dos tempos, para a volta de Cristo. Mas voltando para o nosso tema de hoje, a gente vê que Maria, ao receber o anúncio de Gabriel, mesmo uma jovem, mesmo não tendo tido relação sexual com José, ela dá o sim dela, mesmo correndo o risco de ser morta e apedrejada, ela vai lá e dá o seu sim de servidão. Isso é muito belo, e quão corajoso foi a ação de Maria. E nesse período, José, sabendo que havia um censo, teriam que voltar para a região onde nasceu. Então eles voltaram até Belém, que era o local da terra natal de José, para ser feito o censo, os primeiros censos da história. Então é nesse período que Maria grávida vão até Belém, que eles procuram realmente um local para se hospedar, já próximo do nascimento de Jesus, e eles não encontram porque realmente estava tudo lotado devido ao censo, e algum entendimento de alguns teólogos que eles buscaram até na casa de parentes de José um local, e não tinha espaço, até porque Maria estava mal falada, no sentido que, como ela está grávida, souberam mais ou menos da história. Estranho, nem chegaram a casar, ela estava grávida. Então, meio que eles ficaram de lado também pela própria família. A hospedaria pode ser entendido também como um dos quartos principais da casa, da estrutura dos judeus daquela época. Mas, enfim. Então, Jesus foi, como nós conhecemos a história, e nasceu ali no estábulo junto com os animais, local onde alimentava os animais. E esse nascimento de Cristo foi percebido primeiramente por pessoas simples que buscavam a simplicidade da vida, que são os pastores. Fala aqui no verso 8 do capítulo 2, no chamado Glória in Excelsis Dei, essa parte aí, muito bonita, dando glória ao Deus dos céus. Na proximidade haviam pastores que estavam nos campos e durante a noite cuidavam de seus rebanhos. E aconteceu que o anjo, o Senhor, apareceu a eles, e a glória de Deus reluzente os envolveu, e todos ficaram apavorados. Todavia o anjo disse: não temais, que é a frase que mais se repete na Bíblia, não temais. E eis que vos trago boas notícias, que para todas as pessoas, hoje, na cidade de Davi,
vos nasceu o Salvador, o Messias, o Senhor. Assim, na mesma terra natal onde Davi nasceu, também veio de lá, do ramo, né, que brotaria da linhagem de Davi, Jesus, nosso Salvador. Né? No verso 14, glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Então eles foram lá, contemplaram e adoraram aquele bebê, né? E mais para frente, em outro momento, não nesse momento, a gente tem a questão dos sábios que vieram do Oriente, mas a gente não vai discutir sobre isso hoje, mas eles vieram a posterior, já mais Jesus estava maior e não agora. E nesse contexto, né, Jesus também é levado, no verso 21, fala que no 8º dia de vida, como tinha a questão da circuncisão, que era um ato, uma tradição dos judeus, que hoje não é mais necessária, e Paulo fala sobre isso para a gente, ele foi apresentado ao templo, né, foi feito o sacrifício ali dos pássaros, né, ele não tinha dinheiro para poder bancar um cordeiro, um novilho, então eles fizeram sacrifíciozinhos das 2 rolinhas ou 2 pombinhas que as pessoas pobres faziam no templo, representando o próprio sacrifício que o próprio Jesus iria fazer. Então ele seguiu toda a lei judaica, né, até a lei mesmo cerimonial, até que ele cumprisse a lei cerimonial e ela não fosse mais necessária, a cerimonial, porque a lei moral de Deus nunca passou, né? E nós temos uma oração muito linda, que é o Nunc Dimittis, do verso 25 para frente, que é quando Simeão, que está ali à porta do templo, vê aquele bebezinho chegando e fala, agora eu posso morrer em paz, o Senhor pode me despedir em paz, porque minha vida toda eu aguardei a chegada do Messias e hoje está se cumprindo. Havia esse ancião e havia Ana, profetisa Ana, aguardando como verdadeiros servos fiéis a Deus a vinda daquele Messias. Ele faz um lindo discurso que leiam a partir do verso 25 até o 35, que Simeão fala principalmente a Maria, né? Destacando aqui o verso 34 e 35. Então Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus: eis que este menino está destinado a ser responsável pela queda e pelo soerguimento de multidões em Israel, a ser um sinal de contradição. Como Jesus falou, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada da palavra, que ia trazer contradição a quem aceitasse, a quem não aceitasse, trazer salvação a quem realmente aceitasse e trazer a justiça a quem realmente faz o mal e não quer aceitar a palavra de Deus, né? E fala aí no verso 35, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada, nada será escondido. E quanto a ti, Maria, todavia uma espada transpassará a tua alma. Então ele já revela a Maria que ela sofreria, porque aquele filho dela, aquele bebezinho, iria dar a vida por nós. Então ela já tinha esse entendimento que Deus vinha revelando, preparando o seu coração, um coração de mãe, né? E aí fala do verso 36 para frente, as profecias de Ana, e verso 41 para frente, o menino Jesus no templo, né? Fala-se assim que, verso 41, todos os anos seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa, né? Em geral, a festa da Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos, são 3 festas que sempre os judeus iam até Jerusalém. Além das outras, são 7 festas, mas essas 3 sempre eles iam até Jerusalém. E quando ele tinha cerca de 12 anos de idade, subiram para a festa de acordo com a tradição. Mais ou menos 3 dias de viagem, e nesses 3 dias eles conversando com a caravana, com as pessoas, Jesus se perde. Se perde deles, né? E não se perde, porque ele nunca se perderia. E aí 3 dias procurando Jesus, isso se remete até os 3 dias de angústia, por exemplo, que Abraão levou Isaac para o sacrifício, ali lá em cima no monte, né? Porque ali representava também o próprio Deus Pai que daria seu filho. E foram 3 dias de caminhada, Abraão levando Isaac, sabendo que ia ter que sacrificar seu filho, mas que Deus providenciou que não fosse sacrificado, mostrando que ele estava firme para poder a aliança ser feita com ele, porque o próprio Deus faria isso com Jesus. Mostrando os 3 dias que Jesus permaneceu morto na sepultura antes de ressuscitar. Por 3 dias eles buscaram Jesus e não acharam. E quando vieram achar, estava ele no templo. Jesus fala, não sabiam que eu estaria na casa do meu pai? Ali ele estava com 12 anos de idade, próximo ao período do Bar Mitzvah, nessa festa de apresentação, de iniciação de um judeu à leitura da Torá, da Bíblia, né? E aí, Jesus estava ali indagando e orientando e ensinando aqueles mestres da lei que estavam ali espantados com tanta sabedoria e tanta autoridade. Mas ao mesmo tempo, Jesus, ele continua-se como exemplo de filho também, sendo extremamente obediente. No verso 51 a gente vê, contudo, ele seguiu com eles, com seus pais, para Nazaré, né, porque ele nasceu em Belém, mas eles foram morar em Nazaré.
né? Nesse contexto que a gente vai poder discutir em outro momento, mas Jesus nasce em Belém, com a perseguição que Herodes fez contra as crianças menores de 2 anos para tentar matar o chamado Messias, que é o período realmente que vem aqueles sábios do Oriente visitar Jesus, que trazem ouro, incenso e mirra, né? Ouro representando a realeza de Cristo, o incenso falando da intercessão divina de Jesus, e para o cheiro, assim como a mirra, que era um perfume, já relatando a sua paixão e a sua morte, né? E eles orientaram, e que nesse mesmo período, Herodes manda matar todas essas crianças, um infanticídio terrível, né? E Jesus é liberto porque eles fogem para o deserto, né? Lá no Egito, no deserto do Egito, enquanto Herodes era vivo ainda, eles ficaram. Depois que Herodes morreu, eles voltaram e retornaram para Nazaré. Jesus cresceu em Nazaré, Cafarnaum, por ali. Por isso Jesus de Nazaré, mas ele nasceu em Belém. Então, no finalzinho do capítulo, fala assim: e ele seguiu com eles para Nazaré, pois ele lhes era obediente, como exemplo de filho também. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos esses acontecimentos. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Então ele foi exemplo de filho, exemplo de professor, exemplo de saúde mental, exemplo como nosso Salvador, exemplo de cumpridor da lei. Nosso exemplo maior tem que ser nosso foco, focar em Cristo, como a palavra fala, tendes em Jesus Cristo a mesma atitude que ele teve, que mesmo sendo Deus não se comportou como Deus, se humilhou até a morte de cruz. E esse é o começo da vida de Jesus. Sobre a sua infância nós não temos tantos detalhes. Há muitas teorias que eu nem prefiro que a gente nem tente discutir muito sobre isso. Foque que está na palavra, né? Não temos tantos relatos mais sobre a sua juventude. Depois a gente vai ver já a vida missionária de Jesus sendo iniciada. Mas era isso que eu queria passar para vocês. Outros pontos estou disponível para discussão e vamos caminhando. Cada vez que a gente for passando a palavra, a gente vai retomando e vai trazendo mais detalhes. Um abraço, pessoal. Deus abençoe. Vamos só orar. Senhor Deus, que o Espírito Santo esteja na vida de cada um, no estudo de cada um, Senhor. Os abençoe e traga aspiração, Senhor, para a realidade que as pessoas estão vivendo nesse momento, Senhor. O toca, o traz desejo e vontade de conhecer um pouco mais da Tua palavra a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço, pessoal. Graça e paz.